Olá, pessoal. Boa tarde. Professor Arivaldo, professor do xadrez da Universidade de Cristos. A gente está aqui para simular o exame físico do aparelho hematológico, é o nosso primeiro módulo do xadrez. A gente está impossibilitado momentaneamente de fazer esta aula presencial. Eu vou simular para vocês terem arquivado este vídeo da semiotécnica. Ok? Então, pessoal, nosso paciente simulado, o que é que a gente vai fazer? Né? O paciente hematológico, ele vai apresentar-se com uma série de queixas relativas a deficiências de fatores de produção do sistema sanguíneo, né? Então, esse paciente pode vir com queixas clínicas de astenia, de adinamia. É importante a gente pesquisar palidez. Tá? Como no sistema hematológico faz parte do metabolismo de degradação da hemoglobina, especificamente do grupamento M, o metabolismo da bilirrubina, né? Uma destruição excessiva de hemácia pode gerar icterícia às custas de bilirrubina indireta, e a gente vai também aprender a semiotécnica de pesquisa da icterícia. Depois a gente vai exemplificar a palpação de linfonodos, fígado e baço. Ok? Então, primeira coisa, palidez. Né? Então, palidez, semiotecnicamente, nós pesquisamos em dois locais. Na região palmar, né? E na região da conjuntiva subocular. Região palmar, naturalmente, é uma região que sofre mais interferência do nosso ambiente externo. Né? O fluxo de sangue pode variar conforme frio, calor, estresse adrenérgico. Então, nosso amigo sair na rua aqui, for assaltado, ele pode estar com a pele pálida pelo estresse adrenérgico. Não necessariamente ser significado de uma anemia. Mas você pode utilizar, né, comparando a região palmar do doente com a sua própria, certo? Assumindo, obviamente, que você não tem nenhuma doença hematológica. Né? Depois a gente vai para a região mais sensível, que é a região da subconjuntival. Né? Vou pedir para o nosso amigo tirar os óculos, por gentileza. Pode tirar a máscara, eu não estou com coronavírus, eu já tive. Muito azar até 2 vezes. Certo? O que é que a gente faz? A gente expõe a conjuntiva suavemente, explica para o doente o procedimento, pede para o doente olhar para cima. Você vai ver o grau de coloração desses vasos subconjuntivais. Isso a gente grada normalmente em cruzes. Claro que isso é uma definição um pouco arbitrária. Né? Existe uma grande variação interexaminador, mas em geral, uma palidez leve, uma cruz, e a mais grave, 4 cruzes. Tá? A icterícia, pessoal, e por definição a coloração amarelada da pele pelo depósito de bilirrubina no colágeno, a gente vai ver mais precocemente na região do frênulo da língua. Esse é o local que primeiro cora. Né? Então eu vou pedir para o doente abrir a boca, tá? Colocar a ponta da língua no céu da boca. Coloca uma luz idealmente halógena ou luz solar, né? E a gente vai ver essa região do frênulo da língua, né? E ver o grau de amarelidão do mesmo. Ok? E outra região que a gente pode ver, que essa é mais comumente, é a região da esclera. Pede para o doente olhar para baixo, expõe toda a esclera do doente para ver se existe amarelidão nesta região. Lembrem de algumas situações. Tá? Por exemplo, o paciente pode ter uma esclera um pouco mais amarelada quando tem a pele mais negra, pelo reflexo da melanina no fundo do olho. Então, às vezes, a pessoa negra tem uma coloração amarelada do olho, da esclera, e não ser icterícia. Tá? E isso varia muito também pelo examinador e varia conforme o ambiente que você está examinando. O melhor ambiente qual é? A luz solar. Né? Tanto que vocês vão ver na neonato, as pediatras colocando o bebê na luz solar para avaliar, para examinar, porque realmente é um local onde a sensibilidade, a detecção fica mais fácil. Certo? Essas luzes artificiais podem falso negativar o exame. Feito? Depois, em seguida, a gente vai para a palpação de linfonodos. Tá? Então, lembrem das aulas teóricas de vocês, as cadeias linfonodais geram drenagens de regiões específicas. Então, sempre que a gente for palpar, a gente vai se perguntar que região aquele linfonodo drena. Né? Normalmente, eu pessoalmente utilizo uma das mãos para palpação em movimentos circulares, rotatórios, suaves. Né? Quando palpar um linfonodo, você vai ter que definir o tamanho desse linfonodo, certo? O tamanho é em centímetros, né? No seu maior diâmetro. Né? A característica do linfonodo em termos de dor, de sensibilidade,
de aderência a planos profundos, de sinais logísticos, de quantidade e localização. As características básicas de uma linfadenome. Então, geralmente eu começo em região cervical e eu faço esta sequência que vocês podem utilizá-la ou podem utilizar outras sequências que hajam em livre texto ou desenvolvimento próprio, né? Então, em geral, a região occipital, essa região próxima, né, ao vértice occipital, certo? Isso drena o couro cabeludo, né? A retroauricular, de trás da orelha, né? Que drena também o couro cabeludo, e rubéola, por exemplo, é uma doença que gosta muito de linfonodo retroauricular. Febre, racha, linfonodo retroauricular, a gente tem que pensar em rubéola. O pré-auricular, que drena o ouvido médio, então, otites, tumores de ouvido médio, podem dar linfonodos nesta região. Tá? Submandibular, logo abaixo do ângulo da mandíbula. Certo? Sublingual e o submentual, que drena também essa região de cabeça e pescoço. Tá? Principalmente cavidade oral. Então, tem um linfonodo palpável nessa região, o descreve, vê simetria, vê linfonodos adjacentes, para você tentar um diagnóstico topográfico. Ok? Quando for palpar o linfonodo, evite virar a cabeça do doente para o lado contralateral que você vai palpar, porque isso contrai a musculatura da região e pode ocultar o linfonodo. Né? O ideal é o contrário, é você semifletir a cabeça do doente no local que você está palpando, isso vai facilitar a sua semiótica. Ok, pessoal? Depois a gente vai para a região cervical. Para isso eu vou pedir para o nosso amigo tirar a blusa, por gentileza. Certo? Eu já sei minhas mãos, tá, pessoal? Região cervical, a gente vai ter duas regiões cervicais, anterior e posterior. Anterior é essa região delimitada pelo ângulo da mandíbula, né, a borda anterior do esternocleidomastoide e a linha da traqueia. Esse é o trígono cervical anterior. Você vai palpar desde a inserção do esternocleidomastoide, certo? Até a inserção lá embaixo na clavícula. Geralmente os linfonodos ficam na borda do músculo. Certo? E na região cervical posterior, cujo trígono é a borda posterior do esternocleido, a clavícula e o trapézio, a mesma coisa. Certo? Palpe, movimentos circulares, termina no supraclavicular. O supraclavicular, pessoal, tem uma importância muito significativa. Por quê? É um reflexo antigênico da nossa cavidade abdominal. A nossa drenagem linfática abdominal, ela desemboca toda aqui nessa região do linfonodo cervical. Ele é aumentado, a gente denomina bicho, e geralmente denomina sugestivo de neoplasia de trato digestivo, especialmente estômago. Tá? Então, sempre tem uma atenção especial para essa região supraclavicular. O linfonodo aqui, ele sempre é suspeito. Tá? Depois a gente vai para a região epitroclear e axilar. Tá, pessoal? Pessoal, sempre palpar um lado e o outro. Estou demonstrando apenas um lado esquerdo. Sempre palpar bilateral, sempre um lado, depois o outro. Nunca palpar principalmente a região cervical com as duas mãos. Isso aqui pode massagear o seu carotídeo e o doente pode bradicardizar. Né? Pode, inclusive, sincopar. Então, nunca fazer isso. Isso é erro na prática e em provas eventuais, provas práticas que vocês forem fazer. O epitroclear, pessoal, ele tem uma importância também médica muito relevante. Ele foi descrito por Osler inicialmente, ele patológico, né? E ele é muito sugestivo de sífilis, de linfomas, né? E de patologias de drenagem do braço. Erisipela, né? Celulite do braço. Né? Então você vai repousar o braço do doente, o seu braço, para deixar a musculatura bem relaxada. E você vai palpar, certo? Aqui do lado do epicôndilo, medial ao epicôndilo. Por aqui passa o feixe neurovascular, passa o nervo e passa a cadeia linfonodal. Palpa e vê se tem linfadenomegalia. Em sequência, já vai para a região axilar e a topografia axilar você tem que ir realmente até o fundo da axila, que a cadeia é mais profunda. Isso é muito importante porque drena o braço e na mulher drena os quadrantes externos da mama. Então, câncer de mama, isso faz parte do exame físico das mamas, palpar os linfonodos axilares. Certo? Em seguida, pessoal, a gente vai palpar fígado e baço. Tá? Vou pedir para você deitar de cabeça para cá. Não, aliás, deita a cabeça para lá. Fica mais próximo do pessoal ver.
O fígado e o baço fazem parte do sistema fagocítico mononuclear e as doenças hematológicas, onquematológicas ou infecciosas que acometem o sistema hematológico frequentemente cursam com hepato e esplenomegalia. Vamos começar pelo fígado. A gente vai ensinar duas manobras. A manobra de Mathieu, que é a manobra em garra, e a Lemos-Torres, que é a manobra convencional de palpação hepática. Quando a gente fala, fígado está aumentado a 3, 4, 5 centímetros do rebordo costal, isso a gente está colocando como parâmetro a linha hemiclavicular. Se eventualmente você palpar o fígado em outra região, você tem que descrever. Fígado palpável a 4 centímetros do apêndice tifóide, né, ou de outro marco anatômico. Quando você não fala nada, subentende-se no prontuário que isso aqui é a nível de linha hemiclavicular. Como é que a gente vai fazer? Você vai colocar a sua mão esquerda, certo? Só para apoiar o rebordo do doente, e a sua mão direita, a nível de cicatriz umbilical, você vai gerar uma palpação e você vai sincronizar com a respiração do doente. Por quê? Quando o doente respira fundo, na inspiração, ele contrai o diafragma vai de encontro ao dedo do examinador. Então, ao fim da inspiração, é a melhor hora para você avançar a palpação e sentir o fígado. Tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai apertar, né, pressionar a região, pede para o doente respirar fundo, respire. No fim da inspiração, vai em direção à víscera. Solte. Respire. Solte. Respire. Pronto. Cheguei no rebordo, não palpei visceromegalia, descrevo fígado não palpável. Se eu palpei, mesma coisa do linfonodo. Tamanho, como é que é a borda desse fígado, se é doloroso, tem nodulações em sua superfície, certo? Essa é a primeira manobra. A manobra de Mathieu, que alguns preferem, sendo tecnicamente, você vai se colocar na região cervical do doente, olhando para os pés, com os dedos abertos, né, em topografia de cicatriz umbilical também. Né? Aqui você vai pegar o fígado em toda a sua amplitude, né? E o procedimento é o mesmo. Quando a gente respirar, a gente vai em direção à víscera. Vamos lá, meu amigo, respire fundo. Solte, respire. Inspiração, solte. Final da inspiração é a hora que eu vou sentir a víscera. Inspire, solte. Expire. Pronto. Não palpei, perfeito. Não há hepatomegalia nas manobras descritas. Depois o baço. O baço ele é um pouco mais difícil de palpar, porque ele é um órgão mais posterior, ele é mais oculto. Tá? E, às vezes, quando o paciente tem obesidade, ou tem ascite, ou está grávida, realmente é muito difícil palpar o baço. Né? A gente utiliza normalmente duas manobras. A manobra simples de palpação e a manobra em posição de Schuster. A manobra simples é muito semelhante à palpação do fígado. Né? Você vai apoiar o seu braço com o rebordo costal esquerdo do doente. Não sei se vocês estão vendo aí, eu estou na frente. Vamos fazer o contrário? Não, deixa assim. Né? E aí você vai com a sua mão em direção ao rebordo costal esquerdo do doente. Certo? Respire fundo. Solte. Respire. Eu só não estou colocando a mão para apoiar ali, para não afetar a manobra. Tá? Respire. Solte. Respire. Notem que na palpação do baço a gente vai da cicatriz umbilical em direção ao rebordo. Né? De uma forma, um ângulo de 45 graus. E aqui você vai reto. A posição de Schuster ela facilita, ela aumenta em 5% a sensibilidade da palpação do baço. Tá? Então a gente faz o seguinte, pede para o doente virar em decúbito lateral direito. Tá? Você vira de lado, meu amigo, por gentileza. Pede para ele semifletir a perna de cima, para não contrair a musculatura, e apoiar aqui o braço na cabeça. Isso vai deslocar as vísceras para a região inferior do abdômen e vai facilitar a palpação do baço. Ajuda muito aonde? Obeso, ascítico e em pacientes grávidas. É a minha manobra preferida de palpação do baço. Tá? Mesma coisa, apoio a mão aqui, da cicatriz umbilical em direção ao rebordo. Tá? Peço para o doente respirar fundo, solte. Respire, solte. Respire, solte. Não sentir visceromegalia, então baço não palpável em posição de Schuster, em manobra simples de palpação do baço. Se for palpável, mesma coisa do fígado, e aqui
A gente tem uma classificação de esplenomegalia que varia de grau 1 a grau 4. Grau 1 é quando eu palpo no rebordo costal. Grau 2, entre o rebordo costal e a cicatriz umbilical. Grau 3 é o que chega na cicatriz umbilical. E grau 4 é que ultrapassa a cicatriz umbilical. Isso é muito importante porque a gente define esplenomegalia maciça, grau 3 ou 4. Isso muda nossas hipóteses diagnósticas frente à esplenomegalia. Ok, pessoal? Tá? Então, qualquer dúvida, a gente está à disposição. Né? Agradecer aqui a equipe técnica, que é o nosso paciente simulado. Pode fechar aí. Deu quanto tempo aí?